projeto moderno, assim, né? Quando a gente fala projeto moderno de uma maneira conceitual, englobava aí uma crença no industrialismo, né? Assim, isso que eu estava brincando aqui fora do ar, falando que design é do bem, né? Então, a indústria também era do bem, resolvia os problemas, aumentava, né, o acesso das pessoas aos bens. Você acha que o projeto da ESG, de fato, ia de encontro a uma crença no industrialismo brasileiro? Tentou isso. Talvez não houvesse clareza. Eu acho que é um problema muito complicado, que, por exemplo, a palavra industrialismo, que você está usando, que eu uso, que eu usei, tudo, na época nem existia, não era nem discutida. Não se olhava isso como uma ideologia. Talvez fosse até uma crença, pura e simplesmente. Que eu acho que o industrialismo é ideologia. E toda ideologia envolve alguma coisa de crença, sim, mas ela é mais depurada do que simplesmente uma crença. E quando você acredita que a solução está na indústria, isso para mim não é industrialismo, isso é simplesmente uma crença. A gente sabe que a gente vive em função de crenças. A gente tem até uma crença, eu diria para você, que a ESG tinha uma crença muito mais forte na racionalidade, o que pode parecer louco, crença na racionalidade, do que no próprio industrialismo. Então isso estava presente, sim, mas de uma forma um pouco ingênua no início. Eu acho que isso foi uma coisa que aos poucos foi sendo aperfeiçoado e criticado. Acho que isso faz parte, inclusive, eu diria, de uma segunda geração de professores. Esse tipo de crítica, esse tipo de análise mais preciso, faz parte de uma segunda geração de professores, que isso inclui eu, o Fred, o João, a Silvia, enfim, ex-alunos, em sua grande maioria. A Lucy faz essa crítica, inclusive a ESG, que eu acho que é bastante procedente da endogenia dela, né, ela se reproduz a si mesma, mas talvez nem pudesse ser diferente na época. Mas o fato é que também, ao lado dos problemas que existiam, que são apontados por ela, existiam algumas, não vou chamar de qualidades, mas algumas possibilidades de crítica, que talvez só pudessem ser formuladas por quem estava lá dentro. Então, a preocupação, por exemplo, com uma terminologia mais precisa, é a característica dessa segunda geração. E essa questão do industrialismo como uma crença, ou como uma atitude, ou como uma ideologia, ela surge exatamente entre as pessoas que mais criticaram a formulação original da escola. Tá? A racionalista. Pura e simplesmente racionalista. Era uma oposição industrialismo versus racionalismo? Em certo sentido era, porque eu gosto muito de situar uma coisa, quer dizer, todo mundo no design fala que, ou pelo menos grande parte dos críticos, dos historiadores, Maldonado entre eles, Maldonado para mim é uma referência muito importante, muito forte. Ele mesmo se auto-intitula, nos últimos coisas que eu li dele, o homem ainda está 90 e tantos anos e está a 1000. A 1000 não, mas está bem. Ele se coloca numa posição que ele mesmo fala, eu sou um intelectual técnico, que eu acho muito interessante como denominação. Não é porque todo mundo é um intelectual, é um cientista, ou é isso, aquilo, todo mundo evita um pouco a palavra técnica. E ele se coloca, eu sou um intelectual técnico. E como tal, ele é um sujeito extremamente preocupado, foi muito preocupado, o Bonzip posteriormente foi adiante nisso, com um problema de definição precisa de termos, de terminologia, que é a maneira pela qual você consegue situar melhor a sua própria atividade, sua própria profissão. Essa questão do industrialismo foi trazida muito preliminarmente pelo Maldonado e posteriormente por uma leitura mais atrás, que ele mesmo faz e ele mesmo remete a gente para essa leitura, que é Antônio Gramsci, marxista italiano, e que traz, então, uma análise do Fordismo, que eu acho que é monumental, que eu acho que isso teria que estar presente em todas as escolas de design, porque Ford está presente como o bem ou o mal
Ele é ou é um cara genial ou é um demônio, ou é isso ou é aquilo. E não é nada disso. Ele é a própria ideologia industrialista. Se você quer aprender o que é lá que você vai ter que olhar. Porque é lá que você vai perceber que, além de produto, você envolve salário, vida sexual dos operários, controle, tudo isso. E isso fazia parte da nossa profissão e a gente deixava de lado. A gente, de certa forma, ignorava e ficava só preso às questões formais, às questões da racionalidade formal, que é outra vertente importante que a gente ignora também, que é o neoclássico alemão, que é a nossa origem desse formalismo, que é uma pessoa como Conrad Fiedler, que é citado nos livros, mas ninguém vai ler. Conrad Fiedler deu consistência a tudo que o Peter Behrens falava, não sei o quê, mas ninguém vai ler o Fiedler. Todo mundo se contenta com o Behrens, que era um prático, um grande arquiteto, um cara genial, mas que escreveu talvez uma meia dúzia de páginas. E otimamente escrito, porque deu no que deu. O homem era bom, mas ele era um homem sintético, prático, objetivo, um político, no fim das contas, tudo. Se baseou no Fiedler, sim. E alguém foi ler o Fiedler quando ele diz que a obra de arte existe independente do resto do mundo? Isso é importante. Isso é a nossa origem formal. Isso é a nossa razão, a nossa racionalidade, que pouco tem a ver com você pensar em salário de operário, em hora de trabalho, turnos de 8 horas que permitiam, todo mundo falando, não, o Ford era legal, esse turno de 8 horas. É claro que ele fez o turno de 8 horas, 3 vezes 8, 24. Ele passou a funcionar em período integral. Quer dizer, isso tudo escapava um pouco. Então essa questão nossa, que a gente sempre se considerou muito político, tudo, a gente foi aprofundando ao longo do tempo. E acho que isso são sempre coisas de choque. Quer dizer, são ideias que aparentemente são a mesma. Se você falar industrialização, industrialismo, racionalidade, você pode dizer a mesma coisa. Não, não necessariamente. Existe um tipo de racionalidade, por exemplo, que foi praticado por nós durante muito tempo, ou pelo menos pensado por nós durante muito tempo, que é completamente abstrato, completamente fora do mundo. E não estou dizendo fora do mundo no sentido de criticar, não, de negar, de dizer, não, só parece um bando de louco. Não, realmente tem coisas ótimas feitas assim. A gente precisa se acostumar com o tempo que tem coisas que as quais você não concorda, que são ótimas. E tem outros que você concorda, que são uma porcaria. Você tem que se habituar com isso, né, que nem tudo é certo, nem tudo é errado, nem tudo é bom, nem tudo é ruim. Né? É a única maneira que eu encontro de você escapar dessas armadilhas que são autoafirmativas, como eu disse, autocomplacentes, no fim das contas. Porque no fim das contas você tenta ser radical e a única coisa que você faz é admitir que tudo é válido. Esse é o tipo do radicalismo que é dispensável. Né? Então, tem esse lado, quer dizer, o industrialismo sempre foi talvez uma coisa que não foi exatamente uma crença nele. Acho que a nossa crença maior estava realmente na racionalidade. Mas quando você diz isso, era uma crença maior dos professores da ESG ou do governo que implantava essa faculdade? Talvez tivesse uma dicotomia aí de crenças ou não? Eu acho que havia diferenças e interpretações e inseguranças muito grandes. Eu acho que a gente costuma enaltecer muito o governo de Juscelino e não há porquê não elogiar coisas, claro. Mas, como tudo aqui no Brasil, você endeusa, você transforma em coisa intocável, e o homem era brilhante. O homem era mesmo, era do cacete, era muito bom. Mas todos os problemas que nós estamos enfrentando hoje são idênticos aos que foram colocados naquela época e só vêm se avolumando e se agravando. São os mesmos, se você prestar atenção, são os mesmos. Inclusive a corrupção pelas empreiteiras. Começou, não foi lá, já havia antes, mas se aprimorou ali. Então, a gente fazendo vista grossa para essa série de coisas, só olhando as questões que interessa transformar em coisa positiva, a gente deixa de ser crítico e passa a transformar tudo em crença.
Eu volto a insistir, quer dizer, a única coisa de crença que eu conheço, a ausência de crença, está na nossa cara hoje, crescendo a olhos vistos, que é a China. A China sequer tem o vocábulo, a palavra crença. Não sei se as pessoas prestam atenção, mas não existe a palavra crença. Tem um conhecido meu que é filósofo, é professor na França, é sinólogo, precisou fazer uma reestruturação de si mesmo. Então, a maneira como ele encontrou para fazer isso foi ensinar Descartes na China. Então ele teve que reestudar Descartes, porque os chineses... E aos poucos ele foi também incorporando tudo, dos chineses, tudo. Então ele é um cara, chama François Julien, é um cara hoje com um conhecimento da China fantástico, tudo. E ele um dia estava falando isso para mim, dizendo que o chinês sequer tem a palavra crença. Ele tem que combinar 2 ou 3 palavras deles para chegar num conceito aproximado de crença, porque para eles isso não existe. Então, por exemplo, a gente tem essas questões para nós, não é só nada, a gente tem crenças, por exemplo, universais para nós, universais, a universalidade, os direitos humanos. Todo mundo no Ocidente acredita que isso é válido. Daí você chega para um cara na Índia ou na própria China, onde você acredita que você já pode ter sido uma pedra, já pode ter sido uma cobra em outra existência. Então, qual é o sentido de você falar em direitos humanos? Para quem já foi uma cobra. E essas questões eu acho que são interessantes hoje. Você está tendo de lidar com isso, com essas questões de um povo que hoje em dia consome vinho tinto francês, disputa garrafas de Mouton Rothschild, paga $1,5 milhão de dólares. Os chineses estão fazendo isso. E, ao mesmo tempo, são pessoas que vêm aqui conversar, negociar com você, e você está falando uma coisa, eles estão falando outra. Sempre há esse tipo de jogo. Não é somente um choque de cultura que existe aí, existe entre nós. Temos a mesma cultura. E se você não chega e não torna essas coisas, voltando àquela questão que eu falei, quer dizer, se você não torna os seus próprios termos bastante claros, bastante específicos, a dificuldade fica enorme de você se entender, de você discutir, de você evoluir. Então, essas questões de indústria, industrialismo, racionalidade, a gente colocou isso tudo, de certa forma, num único pastel. Um grande pastel de feira que a gente deglutiu, né, e transformou numa coisa só. Hoje em dia tem um trabalho grande a ser feito, que eu acho que seria esse, sim, um trabalho muito bom para os cursos de pós-graduação, que seria exatamente a crítica de todo esse processo, mas não somente através disso que você está fazendo, que eu acho que é importante, um primeiro passo, que seria o registro, seria o levantamento dessas coisas, tudo isso, para depois você elaborar, então, um pensamento crítico sobre isso. E daí você começar, daqui a outros 50 anos, que não esses 50 que a ESD fez agora, a imaginar que talvez exista uma história por trás disso. Mas daí você vai conseguir identificar melhor isso. Não tem essa pressa, sabe, de criar termos e sair correndo atrás deles e, não, a história é essa. Porque tem sido muito desagradável isso. A construção de verdades que mudam, ou tem que mudar, a cada 5, 6, 7, 10 anos. E daí depois as pessoas vêm com essa história, né? Não, isso aí caiu, decaiu, está em desuso. A gente sabe perfeitamente que nada morre, né? E o industrialismo entre eles, né? Indústria talvez esteja desaparecendo, né? O industrialismo vai estar, quer dizer, a crença ou a forma dessa produção, claro, então está mudando. No que a gente acredita hoje como indústria? Na China? Né? Difícil.